E aí dos capítulos 12 ao 16, Paulo ele vai concluir todo o assunto para a gente. Aqui dos capítulos 12 ao 16. Ele vai falar coisas que, claro, elas têm que estar relacionadas com todos os blocos, tanto com o que está aqui como com o que está aqui. Por isso que assuntos como circuncisão voltam a aparecer. Em Romanos 15, você vê, ele não concluiu tudo. O que faltava concluir, ele vai começar a concluir aqui. Então ele vai dar aqui instruções para a igreja. Primeiro ponto, que instruções? Todo tipo de instrução para a igreja. Ele já não vai ficar em assuntos escatológicos, o mais grosso passou e agora ele vai... O que o Espírito Santo iluminou a ele para escrever no final da carta são as coisas que iriam fechar todas as brechas. Instruções para a igreja, ele vai concluir os assuntos sobre os blocos 1 e 2. Aí Paulo vai começar a concluir todos os assuntos do primeiro bloco e do segundo bloco. Ou seja, do que vocês estão vendo aí na tela, do 1 ao 8 e do 9 ao 11. Terceiro ponto, Paulo ele vai finalizar de uma vez por todas todos os seus assuntos. Qual é o assunto principal? O assunto principal é falar de justificação, não por obras da lei. Aí o apóstolo Paulo, claro, ele vai ensinar o que é lei, o que é justificação, ele vai ensinar tudo isso. E aí ele quer trazer a unificação, judeus e gentios unidos em uma aliança eterna. Esse daqui, irmãos, é mais ou menos uma visão panorâmica de Romanos. Quando chega em Romanos 9, o apóstolo Paulo ele tem um propósito de falar que Deus ele não mudou o foco. Parece que seria injusto agora, do ponto de vista de judeus, que poderiam estar enganando e contrariando os assuntos de Paulo, e isso daí você consegue entender essa intenção dele, até lendo Romanos 9, mas você consegue entender essa intenção dele quando você começa a ler os primeiros capítulos da carta. Seria injusto do ponto de vista dos judeus que não estavam entendendo e que poderiam contrariar Paulo, como de costume estavam fazendo, e Paulo fala em Romanos 3, que Deus agora direcione a salvação para um povo gentil, para um povo que não nasceu judeu, porque do ponto de vista deles, eles são os eleitos, os favoritos de Deus, e não é possível que Deus salve outras pessoas sem eles obedecerem à lei de Moisés. Esse é o tema de Paulo. Não é o que essas mulas calvinistas falam. Que Paulo ali se preparou, mudou a direção de todo o tema para provar agora que Deus é o Deus soberano e que odiou pessoas antes da fundação do mundo, por isso que muitos judeus não estavam sendo salvos, e que amou pessoas antes da fundação do mundo e por isso só alguns estavam sendo salvos. Se esse fosse o assunto de Paulo, ele teria que começar a falar isso logo nos primeiros capítulos da carta. E nos primeiros capítulos da carta, o apóstolo Paulo está falando coisas em relação à salvação que foi para os gentios também. E não só para aqueles que se achavam eleitos e ainda eram desobedientes à palavra de Deus. Paulo quer explicar todo o plano de Deus, por isso que essa carta fica grande. É uma das suas maiores cartas e uma das mais reveladoras também. Entendeu? Judeus iriam ali levantar questões, tanto com a intenção de querer entender, verdadeiramente querer entender, como com a intenção de contrariar os ensinos de Paulo e enganar ali muitos romanos. Por isso que ele já desenrola o plano, falando que o propósito de Deus para a eleição já estava ali desde Abraão. Já foi falado, tipificado em Abraão e os seus filhos. Aqueles homens são tipos de obras que apareceriam no futuro. Agora, por que Paulo está usando ali Jacó e Esaú? Tem um objetivo para isso. Porque os calvinistas confundem tudo, eles pegam, misturam tudo, são tempos... Deus ele coloca ali textos que foram falados em tempos diferentes e eles misturam tudo como se fosse uma questão só. Por isso que você vai ver Paulo tratando de assuntos de circuncisão, obras da lei, debaixo da lei. É isso que o apóstolo Paulo quer destravar na mente de todos, mostrando que a salvação é para todos. E se os judeus não estavam crendo, isso não estava fazendo que a palavra de Deus, não poderia fazer da palavra de Deus algo que não estava em cumprimento, que estava sendo invalidado. Paulo está explicando por que a maioria dos judeus não estavam crendo. Porque Deus decretou isso.
Agora vocês têm que entender o porquê que Deus decretou essa dureza de coração. Tem que entender o porquê. Não foi no caso que os calvinistas falam. Senão você iria ver um Paulo esquizofrênico, um Paulo maluco. Um Paulo que entendeu que Deus decretou, odiou aqueles judeus antes da fundação do mundo, decretou que eles não crescem e ao mesmo tempo levanta apóstolos e profetas para chamarem eles para o arrependimento, mas ao mesmo tempo opera para eles não se arrependerem, e quem questionar isso, Paulo manda calar a boca, e Paulo mesmo fala que desejaria ser separado de Cristo, para que eles alcançassem a salvação, como está em Romanos 10. Mas Paulo mesmo disse que eles não podem ser salvos porque foram odiados antes da fundação do mundo, mas Paulo quer ser separado por Cristo para que eles sejam salvos. Paulo seria um maluco, de fato Paulo seria um calvinista. Então é isso, irmãos, obrigado por ter assistido até aqui, fiquem na paz, Deus abençoe.